Olá, meu nome é Ravediane e você está no canal Bases da Físio. Hoje vamos conversar sobre os modelos de doença, ou seja, modelos que foram propostos dentro da comunidade científica, da prática clínica, para como acontece o entendimento da doença, da dor, desde o início até o manejo desse paciente, ou seja, até a conduta prática e clínica dos profissionais de saúde. Nós temos algumas diferenças nesses modelos de forma temporal mesmo, ele foi evoluindo com o tempo. E aí eu vou deixar alguns artigos aqui para vocês se aprofundarem no estudo desses assuntos específicos. A gente vai destrinchar alguns pontos deles, mas nós vamos focar nesse vídeo em dois modelos, o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial. No modelo biomédico, nós temos uma caracterização do paciente muito focado para o biológico. Então, nós temos uma investigação muito mais estrutural. Eu faço um raio-x da coluna, uma ressonância, uma tomografia, algum exame de imagem e eu vejo que tem uma protrusão discal entre L5 e S1. Então, aquela questão estrutural, obviamente, vai estar relacionado com a sintomatologia do paciente. Então, com algum nível de dor, edema ou até mesmo inflamação na região, tornando a incapacidade, vai estar relacionada com aquela protrusão discal ou com aquela hernia de disco. Então, nós temos um pensamento linear no modelo biomédico, associando a parte biológica, estrutural, biomecânica, com a parte da sintomatologia do paciente. Uma outra coisa que também está muito na parte do modelo biomédico, mas mais voltado para a fisioterapia, é a cinesiopatologia, ou seja, eu vejo uma disfunção cinética, uma disfunção biomecânica naquele paciente e logo eu correlaciono com o sintoma dele. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem uma dor no joelho, na região anterior do joelho, e quando eu faço o teste de step-down, eu vejo que ele tem um valgo dinâmico e, consequentemente, esse valgo dinâmico vai gerar aquela dor na região do joelho. Veja que são pensamentos lineares, seja na parte da medicina, das outras áreas da saúde ou também na parte da fisioterapia, quanto a essa questão biomecânica e cinesiológica também. Esse modelo, ele explica algumas coisas sim, porque afinal de contas as questões estruturais estão correlacionadas com a sintomatologia do paciente. Então, se eu tenho uma entorse de tornozelo, ou seja, vídeos que vocês já viram aqui, vou deixar até nos cards, que eu tenho um mecanismo de lesão de flexão plantar e inversão forçada e tem uma lesão nos ligamentos, por exemplo, talo fibular anterior, eu vou ter uma dor advinda daquele grau de lesão, porque vai gerar inflamação, vai gerar hematoma, vai gerar edema naquela região. Então, a questão estrutural, ela é sim importante. Mas hoje, atualmente, na literatura científica e na prática clínica, nós vemos que ela não é a única preditora de sintomatologia. Então, não necessariamente, se eu tenho valgo dinâmico e eu tenho dor anterior no joelho, a causa da dor é o valgo. Se eu tenho uma protrusão discal, se eu tenho uma hernia de disco vista lá no exame e eu tenho dor lombar, não necessariamente. A dor lombar é somente advinda da hernia de disco ou da protrusão discal. Então, esse pensamento linear é o que está entrando em desuso. Afinal de contas, nós entendemos que o ser humano é um ser complexo. Ele tem várias outras questões que podem também estar influenciando na questão da sintomatologia. E aí eu foco muito mais na dor, afinal de contas, é uma das coisas que mais chamam a atenção na avaliação clínica de qualquer profissional de saúde. E falando sobre dor, vou deixar aqui nos cards alguns vídeos aqui do canal sobre dor crônica, sobre o mecanismo de dor neuropático, nociplástico, noceptivo. Então, entender um pouquinho mais da dor é importante também para entender esses modelos. Então, saímos de um modelo biomédico no sentido de que uma questão estrutural vai levar à sintomatologia do paciente, um pensamento linear, para o modelo biopsicossocial, que é um modelo muito mais complexo, muito mais amplo. Uma outra coisa, antes de entrar no modelo biopsicossocial, é que no modelo biomédico, nós temos como consolidado a teoria do portão, a teoria das comportas, que entende aquela clássica figura de René Descartes, que a periferia tem algum grau de lesão e ela manda a informação para o sistema nervoso central para informar que é dor. Então, eu tenho um mecanismo periférico informando para um mecanismo central que aquilo vai doer. Então, eu queimo o meu pé numa fogueira, o dedo manda a informação para o cérebro que eu queimei o dedo e está doendo. E a gente já sabe que hoje em dia essa teoria do portão, a teoria do portal, ela está completamente equivocada no sentido de que a dor, ela é uma resposta do sistema nervoso central e ela não sobe, ela desce. Então, o sistema nervoso central, o cérebro, a medula, eles entendem que aquele estímulo é para ser uma resposta dolorosa. Então, eles mandam a informação para a periferia. Então, não é de baixo para cima e sim de cima para baixo que acontece. Uma teoria mais
mais nova que entende essa questão da teoria de forma mais completa da dor é a teoria da neuromatrix. Eu tenho alguns vídeos falando sobre as dimensões do entendimento, como é que esse cérebro, como é que esse encéfalo entende que aquilo é para ser resposta de dor ou não. Vou deixar aqui no card para vocês também quanto a esse assunto. Mas voltando para os modelos, quando nós falamos sobre o modelo biopsicossocial, o próprio nome já é sugestivo da coisa mais global que ele traz, né? Ele traz o bio, ou seja, o biomédico, biológico, biomecânico. Então a questão estrutural, ela é focada também quanto ao tratamento da dor desse paciente. Mas nós também temos a parte psicológica, porque nós já entendemos que não é somente a parte biológica que pode amplificar a dor desse paciente, porque a dor ela é interpretada em várias regiões cerebrais, e dentre elas regiões que também processam as emoções. Então, a parte psicológica vai estar envolvida também no processamento da dor. Eu tenho o entendimento de que emoções como tristeza, raiva, angústia, irritabilidade vão amplificar a minha dor. E emoções como alegria, felicidade, entusiasmo e ânimo vão inibir a minha dor, vão reduzir o meu quadro doloroso. Então, a parte psicológica ela também vai ser muito envolvida no modelo doloroso daquele paciente. E também temos a parte social. Afinal de contas, temos o apoio familiar, temos o trabalho desse paciente que pode influenciar positivamente ou negativamente na questão da lesão ou da sintomatologia dele. Nós temos parte espiritual, então as crenças religiosas mesmo, né, voltado mais para a espiritualidade, podem influenciar nessa sintomatologia. Então nós temos um paciente mais complexo, nós vemos o paciente de forma complexa. E o mais importante é saber que o biológico não é colocado de fora, ele é incluso. Em muitos casos, como a própria entorse do tornozelo, o biológico ele vai ser o fator mais importante. Mas tenha certeza que se esse paciente for um paciente mais catastrófico, com baixa autoeficácia, com cinesiofobia, a parte biológica vai ser afetada pelas essas questões psicológicas. Se ele não tiver um suporte familiar, se ele não tiver um suporte financeiro para fazer tratamento, isso também vai influenciar na parte biológica, na sintomatologia dele. Então, é um complexo de partes biológicas, sociais e psicológicas, mas em cada paciente, alguma dessas coisas pode estar mais grande, mais importante nesses casos. Então, a avaliação é uma coisa imprescindível para que você maneje o paciente da melhor forma. Entendendo esse modelo biopsicossocial, nós conseguimos ter muito mais norte, muito mais noção do manejo do paciente, para que você entenda que intervenções fisioterapêuticas quanto à questão de dor, inflamação, mobilidade, força, controle motor vão ser extremamente importantes para tratar a parte biológica, mas também irão interferir na parte psicológica, porque vai interferir no grau de confiança, vai interferir no grau de medo, vai interferir na emoção de conseguir um próximo passo ou na frustração de não conseguir. Então nós, como fisioterapeutas, nós temos um papel não de intervir diretamente na parte psicológica, como na ansiedade, na depressão ou em outros fatores de distúrbios psiquiátricos que podem influenciar na modulação, mas isso vai influenciar no nosso prognóstico, ou seja, nós sabemos que pacientes, principalmente com dor crônica, que têm outros fatores e outros diagnósticos influenciando na doença de base, vão ter um prognóstico um pouco mais demorado para o grau de melhora. E também nós sabemos que nossa intervenção motora, como exercícios que influenciam na cinesiofobia, vão interferir também nessa parte psicológica. A orientação, a educação na parte social, então tentar passar informação de onde tem tratamento de forma ou gratuita ou com participação financeira pequena para ajudar esse paciente vai influenciar bastante. A comunicação com a família, principalmente em casos de crianças, adolescentes e idosos, porque afinal de contas são indivíduos que têm a necessidade da influência da família na vida deles. Então, essa parte social, a parte psicológica, óbvio que vai ser tratada também pelo fisioterapeuta de forma indireta, através da educação, da comunicação e principalmente dentro das condutas, dos exercícios de força, dos exercícios de controle motor, das técnicas manuais para mobilidade. Isso tudo vai influenciar também no entendimento com o paciente. Para entender um pouquinho mais, eu trouxe essa imagem de um dos artigos que eu coloquei aqui na referência, que ele traz um esqueminha quanto a quais são os fatores que influenciam na parte psicológica, social e biológica, tanto na criança quanto no adulto. Então, ele enfatiza, antes desses quadrinhos, ele enfatiza que a influência social dos pais, principalmente para as crianças, vai ter influência. As questões genéticas vão pesar também. As interações com o indivíduo e o ambiente. E os transtornos de humor também vão influenciar
nesse entendimento desse modelo biopsicossocial. Na parte biológica da criança, ele traz disfunções parentais, então crianças que têm pais disfuncionais podem ter uma maior dificuldade do tratamento, principalmente no quadro doloroso, negligência, violência, lesões psicológicas, então tudo isso vai interferir na parte psicológica daquele paciente. Na parte biológica, nós temos as lesões físicas, ou seja, as questões estruturais mesmo, seja uma queda de bicicleta, uma fratura, porque criança que brinca assim, né, tem alguma coisa, seja traumas diretos ou entorses que podem acontecer com a criança, então a parte biológica também tem que ser investigada. E a parte social, então se essa criança sofre bullying, se ela tem uma reclusão social dentro do colégio, com os amiguinhos, então isso tudo vai influenciar também na interferência da sintomatologia da doença. Já no adulto, essa parte psicológica vai ter influência principalmente de desregulação emocional, outros diagnósticos como ansiedade, depressão, bipolaridade ou até mesmo separação, perda, violência, então vão influenciar nesses aspectos psicológicos. Já na parte biológica, também tem a questão da saúde física, então a cronificação de doenças, as lesões estruturais, assim como os hábitos de vida em relação ao uso de medicamento, uso de substâncias, vão influenciar na parte biológica. E por fim, na parte social, tem o desemprego, a falta de educação, no sentido de falta de educação de entendimento como funciona o corpo dele, a educação em saúde, a educação em dor vai ter aspecto também nessa parte social, o isolamento sociocultural ou a própria solidão, dificuldades financeiras, então tudo isso vai influenciar na parte social desse paciente. Então vejam o nível de complexidade que é o entendimento do modelo para a explicação da dor. Então, sempre que tiver um pensamento linear que A causou B, tenha muito cuidado nessa informação. Afinal de contas, nós somos seres complexos que vão ter várias coisas que vão influenciar no nosso processamento da dor, e vão ter várias coisas que vão influenciar na nossa melhora, no nosso manejo. Então, fuja de frases de que a fraqueza do seu manguito rotador está gerando dor no ombro, mas pode-se dizer que o déficit de controle motor, a questão estrutural do desbalanço de força e o entendimento de vários outros aspectos de adaptação no dia a dia no ambiente podem estar influenciando na dor naquele ombro. Então, muito dificilmente vai ser um fator, uma coisa, mesmo em casos agudos. A gente tem, como eu falei, um aumento, né, do biológico, ou um aumento do psicológico, ou um aumento do social em alguns casos, mas sempre vão estar em interação, principalmente em pacientes com dores crônicas, mas em dores agudas também não podemos ter esse raciocínio tão linear quanto a uma coisa causou a outra. Se você ficou até aqui, espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários dúvidas, colocações em relação à vivência de vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e até a próxima!